Hoje a gente vai trazer retomando o meu cargo lá, né? Eu estou como um apoiador institucional da atenção primária. A gente vai falar hoje sobre a estratégia de monitoramento que a gente criou para os indicadores da atenção primária voltado para o desempenho, tá? Hoje na atenção primária, a gente tem a atenção primária como centro do cuidado e como, não só o centro, mas a coordenadora do cuidado. Isso, quando a gente lê isso num livro, parece ser tão fácil, né? A questão é que fica muito mais difícil de lidar com esse cenário pelo fato de que a atenção primária ela é por onde passa toda a informação da rede. Pelo menos deveria ser. E quando a gente tem um excesso de informação, a gente não necessariamente tem conhecimento. A gente tem confusão. Né? Então, a gente precisa cada vez mais amarrar essas informações e saber gerir essas informações. E hoje, na atenção primária, isso não é facultativo. Tá? Esse registro de informações e essa estruturação de informações, ela deságua no financiamento da atenção primária, que hoje é o Previne Brasil. O Previne Brasil não dá para a gente fazer de forma analógica, precisa ser de forma digital. Então, qualificar o processo de trabalho e fazer com que esse registro esteja da forma adequada, a gente não é somente uma questão puramente estética. Tem alguns municípios que tratam o Previne Brasil como se fosse ranking, não é? A gente precisa tratar também como qualificação do processo de trabalho. Então, hoje, Previne Brasil é financiamento e a gente precisa gerir essa informação para que a gente consiga captar recursos para o nosso município. A partir dessa experiência, a gente tem 3 verbos principais. A gente tem o verbo apoiar, que hoje a gente faz a partir do apoio institucional que foi implementado na Secretaria de Saúde. A gente tem um monitoramento, que é a partir da central de monitoramento que a gente criou, uma central só para o Previne Brasil. E esse verbo monitorar ele dá muita dor de cabeça, porque hoje na gestão a gente consegue planejar, a gente consegue executar e a gente avalia de uma forma ou de outra. Mas monitorar é muito complicado, porque monitorar requer constância. E hoje, com os desafios que a gente tem no SUS, é muito difícil da gente fazer algo constante. Então, monitorar é sempre um desafio. E, por fim, a avaliação, que hoje, para a gente, a avaliação também é uma via para a educação permanente. Hoje, a gente não faz avaliação, a gente não faz gestão a partir de avaliação punitiva. A gente precisa ser pedagógico nas nossas avaliações para dar um feedback legal para as equipes. O objetivo dessa apresentação de hoje é justamente descrever essa estratégia, né, de apoio, monitoramento e avaliação dos indicadores do Previne Brasil no município de Vitória. O município de Vitória é um município que hoje é caracterizado como um município de interior de Pernambuco, mas que, no entanto, ele fica a 45 quilômetros da capital do estado, é relativamente perto, tem cerca de 140 mil habitantes e tem 36 estratégias de saúde da família. Dessas 36, 26 são de área urbana e 10 são de áreas rurais. No entanto, o Previne Brasil caracteriza nosso município como se fosse urbano. Tá? Então, todas as unidades são avaliadas como se fossem urbanas. E a gente tem a proporção de 1 para 1. Para cada estratégia de saúde da família que a gente tem uma estratégia de saúde bucal. A gente criou isso como lei municipal, inclusive. Então, toda estratégia que a gente abre, a gente coloca uma equipe lá dentro, nem que seja com o nosso próprio bolso, independentemente se o Ministério vai mandar o recurso. Tá? Essa experiência que a gente está contando aqui para vocês, ela aconteceu no terceiro quadrimestre do ano passado e no primeiro quadrimestre desse ano. Ainda no terceiro quadrimestre do ano passado, a gente criou, para além da central de monitoramento, a gente criou o GT Previne Brasil, que a gente chama lideranças de cada categoria profissional para discutir com a gestão sobre o processo de trabalho e até o percentual de financiamento. A gente sempre tem alguma discussão lá bacana sobre isso. E a composição da equipe. O que é essa central de monitoramento Previne Brasil? São os 3 apoiadores institucionais que Vitória de Santo Antão tem, 2 técnicos do ESUS e os coordenadores das políticas públicas de saúde. Então, a gente tem um RT, um responsável técnico por cada indicador. Então, indicador 1 é a coordenadora de saúde da mulher, indicador 2 e aí por aí vai. Cada indicador a gente deixou amarrado com uma pessoa. E aqui embaixo traz alguns sistemas que a gente usa, né, que é o ESUS APS, o ESUS Território, CISAB, é gestor, e a gente tem alguns aplicativos que são privados também, que é do nosso município a partir da consultoria que a gente tem. Como resultado, a gente elaborou um painel digital, né, que tem os 7 indicadores para a gente pesquisar, e essa central de monitoramento, que é feita pelos 2 técnicos do ESUS, eles emitem relatórios semanais, sempre nas terças e nas sextas-feiras, por uma questão de lógica do ESUS, tá? De funcionamento do ESUS, são esses 2 dias. E a partir daí, desses relatórios, é que a gente vai a campo às equipes, ou a gente vai em loco mesmo às equipes, ou a gente tem já um WhatsApp institucional
para que a gente converse com as equipes. Tanto a gente pode conversar com as equipes a partir desse WhatsApp institucional, quanto elas podem tirar dúvidas com a gente por esse WhatsApp. Como a gente tem uma rotatividade muito grande, não sei no município de vocês, no meu eu tenho uma rotatividade muito grande de médico, às vezes técnico de enfermagem também. Então a gente sempre precisa estar capacitando os profissionais para o que é o Previne Brasil, como preencher corretamente, qual é a lógica, é só digitar, não é? O que é que tem por trás disso? E a gente sempre está nesse papel. Então, tanto essa visita em loco quanto a visita a partir das teleconsultorias faz todo sentido para a gente. Isso aqui é um pouco da nossa evolução. No segundo quadrimestre do ano passado, a gente teve um resultado muito ruim. Tá? A gente teve um resultado muito ruim. E isso deixou todo mundo angustiado. E a gente disse assim, não, a gente está brincando, né? Só pode estar brincando, porque como é que isso aqui é o financiamento da atenção básica, a gente reclama tanto que a gente está precisando de dinheiro e a gente deixa, tipo, em Pernambuco a gente ficou sendo um dos piores, tá? Município, tipo, a gente procurava a gente de baixo para cima. Lembra daquele ranking que eu falei que todo município agora gosta, adora? A gente procurava a gente de baixo para cima. Então a gente disse, não, a gente precisa, para além de subir nesse ranking, que não é só uma questão estética, tem a questão de que a gente precisa melhorar esse indicador, porque isso é o financiamento da atenção básica. Então, a gente conseguiu sair somente a partir dessa estratégia de monitoramento. A gente não contratou mais ninguém, tá? A gente não aderiu a nenhum aplicativo novo, a gente usou tudo o que a gente tinha, só o que a gente tinha, não fez R$1 a mais de investimento, e a gente conseguiu aumentar o ISF de 2,5 para 6,6 no primeiro quadrimestre desse ano, e a gente também aumentou a captação ponderada. Tá? A gente saiu de 101 mil cadastros para 108 mil. Para alguns municípios isso pode ser pouco, mas de captação ponderada a gente aumentou algo em torno de R$34 mil por mês. Para muitos municípios isso é pouco, mas para quem não investiu R$1 a mais, só alterando o processo de trabalho, isso para a gente foi um ótimo resultado. Isso aqui é um pouco do nosso layout, tanto do relatório que é emitido pela Central de Previne Brasil, quanto de alguns gráficos que a gente encontra na plataforma ou nesses relatórios. Aqui está o painel inicial da nossa plataforma que a gente fez. Tem algumas consultorias que quando você vai, enfim, contratar o serviço dela, ela diz que ela já traz um produto pronto. A gente não aceitou isso, tá? A gente quis fazer um material da forma que a gente queria fazer. Então, isso aqui é com base no que a gente queria. E aqui no meio está os macroindicadores e aqui a gente vê o microindicador quando a gente tem alguma dúvida a tirar sobre algum profissional específico. Algumas limitações do processo são os graus de inclusão digital dos profissionais da atenção primária, porque hoje a gente tem profissional ainda que mal sabe ligar um computador e tem profissional que ele é muito bom em Instagram, mas que às vezes ele não sabe mexer no SUS e APS. Então a gente precisa treinar esse profissional também. E a gente tem a dificuldade com o processo de informatização. Hoje a gente tem UBS que tem mais computadores e que tem menos computadores. UBS que tem mais impressora, menos impressora. UBS que a internet chega melhor, como na zona rural lá em Vitória, e na zona urbana é muito difícil lá a internet. Quando chove, fica oscilando. Tem todo um problema lá, tá? Mas assim, todas as nossas unidades têm computador. A questão é que tem unidade tem mais e tem menos, e aí hoje a gente está trabalhando uma padronização que a unidade tenha de 5 a 6 computadores por unidade, tá? As considerações finais, no geral foi isso, a gente conseguiu alavancar esses indicadores, a gente conseguiu melhorar o processo de trabalho, a gente encarou isso com seriedade, entendendo que Previne Brasil, para longe de ser meramente um ato de digitação, que alguns municípios acabam caindo nesse discurso, a gente precisa... É uma forma também de que nos forçou a cair nessa digitalização, né, nessa saúde digital. Então, a gente precisa amarrar processo. E o nosso território que a gente vive, o território da atenção básica, eu digo aos meus profissionais da atenção primária. A gente, não só hoje, a partir do ESUS, o território ele precisa ser digital também. Tá? O território que a gente vive em ato, no dia a dia, ele precisa ser digital. E Previne Brasil e os sistemas de informação são canais aí para a gente conseguir o financiamento da atenção primária e a gente, cada vez mais a gente precisa qualificar. Pessoal, muito obrigado pela atenção de vocês e espero que vocês tenham gostado ou que isso ajude o município de vocês de alguma forma. Tá? Obrigado.